Olá, meninos e meninas! Iremos iniciar agora a nossa 10ª aula de programação estruturada e orientada a objetos. Na aula passada, nós iniciamos o nosso estudo pelos vetores na linguagem de programação Java, onde a gente aprendeu como utilizar estes vetores nesta linguagem de programação. No caso, nós aprendemos a inicializar os vetores, a declarar vetores, atribuir valores para a posição do vetor e também a apresentar estes valores na tela, certo? Vetores são um assunto que vocês já conhecem, porque a gente já estudou em outra disciplina, no caso de lógica de programação e algoritmos, onde lá a gente iniciou, através dos algoritmos, este assunto de vetores, tá certo? Mas que posteriormente a gente iniciou na linguagem de programação C e C++, a utilização desses vetores, onde a gente aprendeu a declarar, aprendeu a atribuir valores, aprendeu a mostrar na tela esses valores dos vetores, né? Tudo com a estrutura da linguagem de programação C e C++. E hoje nós vamos iniciar o nosso assunto sobre matrizes, certo? Que também é um assunto familiar para vocês, porque a gente também já estudou em aulas passadas, certo? E os vetores que vimos anteriormente na aula passada são unidimensionais, ou seja, uma dimensão. Então, isso quer dizer que para percorrer o conteúdo do vetor, precisa fazer uso de apenas um índice. Se um vetor é bidimensional, são necessários 2 índices para percorrer seu conteúdo. Se for tridimensional, precisará 3 índices e assim por diante. Então, uma matriz é um vetor bidimensional, certo? E aqui nós temos a declaração de matrizes em Java, que é essa estrutura aqui, tá certo? Neste exemplo, nós temos uma matriz chamada de nomes, do tipo string, certo? Em que ela vai ter 10 linhas e 3 colunas. Então, a ocorrência do colchete em 2 vezes indica que o vetor tem 2 dimensões, como o caso aqui do nosso exemplo, tá certo? Se tivesse 3 dimensões, o colchete ocorreria 3 vezes, uma para cada dimensão. Então, note que do lado direito da atribuição temos 2 tamanhos. O primeiro é a quantidade de linhas e o segundo a quantidade de colunas. Declaração de matrizes. A forma geral da declaração de uma matriz é esta aqui, tá certo? Nós vamos ter um tipo da variável, nome da variável, altura e largura, que geralmente a gente chama de linha e coluna, tá certo? Então, aqui nós temos um exemplo da declaração de matrizes. No caso, a matriz é chamada de num aqui, do tipo inteiro, e ela é bidimensional. Como eu sei que ela é bidimensional? Porque ela tem 2 colchetezinhos aqui, tá certo? E, no caso do exemplo, ela tem 3 linhas e 4 colunas. E esta imagem aqui, ela representa a matriz com 3 linhas e 4 colunas, conforme foi declarada anteriormente. Manipulação de matrizes. É feita de forma equivalente à manipulação de vetores, porém é feito o uso de 2 variáveis de indexação, como vocês podem observar aqui no exemplo, tá certo? Neste exemplo, foi criado um leitor, uma matriz chamada nomes, do tipo string, com 10 linhas e 3 colunas, tá certo? Então, aqui neste exemplo, o usuário vai informar o nome dos proprietários dos apartamentos e, em seguida, vai ser exibida a lista dos proprietários dos apartamentos, tá certo? Então, neste código, temos a declaração de um leitor, como eu falei anteriormente, e uma matriz para armazenar os nomes dos proprietários dos 30 apartamentos. Então, em seguida, temos o primeiro bloco de código responsável por ler os nomes dos 30 proprietários. Certo? Então, note que o fato de termos 2 índices requer que use 2 laços for, um para cada dimensão. Como vocês podem observar bem aqui, tá certo? Nós temos um laço mais externo for e um laço mais interno. Então, o primeiro está variando os valores do índice andar. Já o segundo varia o valor do índice posição. Certo? Então, este for aqui vai variar o índice andar e o outro o índice posição. Então, dentro do laço mais interno, temos uma mensagem sendo impressa com o número do apartamento e o leitor sendo usado para ler o nome do proprietário. Então, observe que os índices estão variando do for de 1 ao tamanho de cada dimensão e não de 0 até tamanho menos 1. Isto ocorre porque os andares começam com o valor 1, certo? Como a gente tem bem aqui neste código.
Já a segunda parte do programa imprime o nome dos proprietários dos apartamentos, fazendo uso de índices que variam de 0 ao tamanho da dimensão -1, tá certo? No caso, seria bem aqui. Então, isso faz com que essas variáveis possam ter valores usados diretamente para indexar a matriz. Porém, na hora de imprimir na tela, o número do apartamento é preciso usar o valor da variável +1. E agora nós vamos estudar a manipulação de strings, tá certo? E vamos iniciar pela comparação de strings. Então imagine um programa que lê do usuário 2 nomes e quer comparar se eles são iguais. Como essa comparação seria feita? Se você imaginou usar o operador de igualdade do Java, essa não é a forma mais recomendada, porque esse operador, que no caso seria este igual igual, certo? Deve ser utilizado com tipos primitivos e não com objetos. Objetos, gente, são termos que a gente vai estudar quando estiver vendo programação orientada, tá certo? Orientada a objetos. Então, a comparação de objetos, neste caso, strings, deve ser feita utilizando a função chamada de equals. Então, aqui nós temos um código, certo? E temos o uso da expressão nome1.equals nome2, tá certo? Que seria bem aqui. Então, a maioria das rotinas que vamos estudar devem ser chamadas colocando o nome da variável que contém string antes do nome da rotina e separado por ponto. No caso deste exemplo, usamos a variável nome1 para isso. A função equals recebe como parâmetro uma segunda string, que é justamente com a qual a primeira string nome1 vai ser comparada. Desta forma, a função irá comparar os textos das variáveis nome1 e nome2, retornando true caso sejam iguais e falso caso contrário, tá certo? Então aqui, ó, vai ser feita a comparação utilizando esta função equals, certo? Vai comparar a string do nome1 com a string do nome2, que o usuário vai informar. Se forem iguais, vai aparecer na tela nomes iguais. Ou seja, se esse comando aqui, se essa verificação for verdadeira, apresenta na tela nomes iguais. Se isso for falso, vai aparecer na tela nomes diferentes, tá certo? Então, em Java, a comparação de strings é sensível a letras maiúsculas e minúsculas, ou seja, é case sensitivo, tá certo, gente? Então, aqui nós temos um exemplo que, se for comparar os textos nomes iguais e nomes iguais, né? No caso, este primeiro tem um N maiúsculo e o segundo um N minúsculo. O programa vai indicar que os textos são diferentes, certo? Por quê? Porque este tem um N maiúsculo e este um N minúsculo, porque ele é case sensitivo. Então, quando se quer comparar strings, considerando que não há distinção entre maiúscula e minúscula, temos algumas opções. A primeira é converter 2 textos para letras maiúsculas antes de compará-los. Então, aqui no exemplo, nós podemos observar o uso da função toUpperCase, certo? Que ela fica bem aqui. Esta função, ela retorna o mesmo texto da variável string indicada antes do ponto, porém com todas as suas letras convertidas para maiúsculas. Ou seja, esta função vai retornar a string com letras maiúsculas. Então, fazendo a conversão dos 2 textos para maiúscula, podemos então usar a função equal para comparar as 2 strings, tá certo? Então, poderíamos também ter transformado as 2 strings para minúsculas, só que aí teríamos que usar a função toLowerCase em vez de toUpperCase, porque toLowerCase vai transformar em minúscula e o uppercase em maiúscula, tá certo? Então, apesar do programa no exemplo anterior funcionar, ele não mostra a solução mais indicada, porque os textos originais foram alterados. Então, para evitar este problema de strings maiúsculas e minúsculas, podemos usar a função equals_ignoreCase. E o seu funcionamento e uso são praticamente iguais aos da função equals, o que muda é que na comparação não faz distinção entre letras maiúsculas e minúsculas, tá certo? Então, aqui nós temos um exemplo, certo? Desta função do equals_ignoreCase. No caso, ele vai comparar a string do nome 1 com a string do nome 2. E, como ele ignora maiúscula e minúscula, tanto faz o usuário digitar da forma que ele digitar, né? No caso, ele pode digitar a primeira tudo maiúscula, a segunda tudo minúscula, que aqui ele vai ignorar e vai apresentar na tela que os nomes são iguais, certo?
Então aqui eu tenho uma atividade para vocês, em que eu quero que vocês façam um programa que leia uma matriz MN, onde M e N são informados pelo usuário, certo? E que imprima os valores da matriz, ou seja, o usuário é quem vai dar a quantidade de linhas e colunas, tá certo? E depois que ele informar este dado, você vai imprimir os valores na tela. E na segunda questão, eu quero que vocês me digam qual a estrutura geral para declararmos matrizes. E o que aprendemos hoje? Nós iniciamos o nosso estudo sobre matrizes, que é um assunto familiar para vocês, porque a gente já estudou em outras disciplinas, como no caso de lógica de programação e algoritmos, que a gente iniciou o nosso estudo lá sobre os algoritmos, como é que a gente fazia para declarar matrizes em algoritmos. Depois a gente viu na linguagem de programação C e C++, e podemos manipular, declarar matrizes nessa linguagem, atribuir valores, apresentar esses valores na tela, tudo utilizando a estrutura de programação C e C++, certo? Mas hoje nós iniciamos o nosso estudo apresentando para vocês como fazemos a declaração em Java e utilizamos toda a estrutura de Java para manipular matrizes, certo? Fizemos também a manipulação de strings, onde iniciamos o assunto de comparação de strings. Aqui nós temos as referências, por hoje é só e até a próxima aula.